Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Hendrik, eu sou um licenciando em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre. Eu estarei apresentando para vocês sobre o sistema endócrino, a importância dele no nosso corpo, o que ele é constituído e a maneira como ele está interagindo aqui com a gente, nos influenciando. A gente vai começar pela pergunta: o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele é um conjunto de glândulas que produzem substâncias chamadas de hormônios, que eles regulam muitas funções do nosso corpo e causam diversos tipos de reações, tanto mentalmente quanto fisicamente, para a gente. São substâncias muito importantes, principalmente para o nosso desenvolvimento. Eles estão muito presentes na puberdade, quando está ocorrendo aquelas grandes mudanças na nossa transição entre criança e adolescente e de adolescente para adulto. Aqui nessa pequena apresentação, vocês podem estar observando algumas das nossas glândulas. Na nossa cabeça nós temos a região do hipotálamo, onde temos a glândula pineal e a hipófise. No pescoço, a tireoide. Na região peitoral nós temos o timo. Acima dos nossos rins temos as suprarrenais. No abdômen nós temos o pâncreas. Nós temos, em caso das mulheres, fêmeas, tem o ovário. E no caso dos homens, no caso dos machos, tem a presença dos testículos. Aí você fala: mas professor, coisa demais. Calma, tá bom? A gente vai ver cada um e eu vou estar explicando aqui pra vocês, tá bom? Começando pela hipófise, ela é a glândula mestra. Ela produz diversos hormônios que são importantes para a funcionalidade de outras glândulas do seu corpo. Ou seja, uma lesão na hipófise pode complicar e muito a sua vida, porque outras partes do seu corpo podem ser afetadas, a funcionalidade delas vai ser afetada. A gente brinca que é os hormônios sopa de letrinhas. Aí vamos listar, começando pelos hormônios que são importantes para a regulagem de outras glândulas e são responsáveis e produzidos pela hipófise. Nós temos entre ele o ACTH, que é um hormônio que vai regular as glândulas suprarrenais. Nós temos o TSH, que regula a tireoide. Nós temos o FSH, que regula as gônadas. E nós temos o LH, que regula os hormônios sexuais. Nós também não temos só os hormônios que são responsáveis por outras glândulas do nosso corpo. Nós também temos outros hormônios que são produzidos pela hipófise, que são responsáveis por mudanças diretas no nosso corpo. Por exemplo, o GH, que é responsável pelo nosso crescimento. Músculos, esqueleto, células, maturação. Ele é muito importante para o nosso ganho do nosso corpo mesmo, o desenvolvimento dele. Nós temos o ADH, que é responsável pelo controle da urina e a liberação de água no nosso corpo. A prolactina, que é muito importante para as mulheres, porque é o hormônio que promove a produção do leite. E a ocitocina, o hormônio mais fofo, o hormônio do amor, que é o hormônio que nos causa afetividade, laços, sensação do bem-estar. É um hormônio muito importante para a gente. Aqui, indicado pela seta, a gente pode ver a tireoide, a localização dela. No lado oposto, nós temos a paratireoide. Eu vou explicar as duas para você. Na tireoide é produzido 3 hormônios que são muito importantes para o nosso corpo. Começando pelos 2 primeiros, nós temos os hormônios T3 e T4. Os hormônios T3 e T4 regulam o nosso metabolismo, ou seja, eles são importantes para o desenvolvimento inteiro do nosso corpo, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eles precisam estar em equilíbrio, sempre. Caso contrário, a alta quantidade de hormônios ou a baixa quantidade pode levar a problemas, os chamados hipotireoidismo e hipertireoidismo. No caso do hipotireoidismo, é a baixa quantidade desses hormônios, que podem te levar a ter uma temperatura corporal bem mais fria, você vai ter pressão baixa, batimento cardíaco mais lento, você vai ter uma propensão maior a ganho de peso. Isso, em caso de crianças, pode levar ao desenvolvimento de deficiências mentais. E, basicamente, seu corpo inteiro vai funcionar em uma tremenda lentidão. E no caso do hipertireoidismo, seria o alto nível desses hormônios presentes no seu corpo, que iria causar o oposto. Ou seja, muito alto, você ficaria muito acelerado, com o coração acelerado, batendo super rápido,
que poderia te levar a desenvolver problemas cardíacos. Por estação acelerada, vai levar ao metabolismo acelerado, que pode levar a perder peso, não de uma maneira saudável, que pode acarretar em problemas físicos e pode também levar à questão de desenvolvimento de algumas doenças mentais, como por exemplo ansiedade. Ou seja, esses dois hormônios, T3 e T4, precisam estar em equilíbrio. Também na tireoide é produzido a calcitonina, que é um hormônio diretamente ligado ao cálcio, uma substância que é muito presente nos ossos do nosso corpo. No caso da tireoide, a calcitonina ela diminui os níveis de cálcio no nosso corpo. Enquanto na paratireoide, que é uma pequena parte da glândula tireoide que fica do lado oposto, é produzido o paratormônio, que é um hormônio que aumenta a quantidade de cálcio do seu corpo. Ou seja, os dois estão ali, um oposto do outro, mas mantendo um equilíbrio no nível de cálcio do seu sangue. Aqui nessa região indicada pela seta, nós temos o timo. Adultos agora, o timo já é bem mais reduzido. Ele tem uma grande importância e um maior tamanho durante a infância, pois o timo ele produz a timosina, que é o hormônio que é responsável pela maturação dos linfócitos T, ou seja, é essencial para o sistema imunológico. Agora nós iremos ao abdômen falar sobre o pâncreas. No caso do pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele tem tanto uma formação exócrina quanto endócrina. Por ele é produzido dois hormônios que são muito importantes, que são a insulina e o glucagon. No caso da insulina, ela é responsável por quebrar a glicose, gerando a energia para as células para manter sua funcionalidade. Enquanto o que não for utilizado é criado em reservas de glicogênio para casos de faltar a comida no seu corpo e tudo, que aí o glucagon vai entrar em ação. Porque no caso de um jejum muito prolongado, o glucagon vai quebrar essas reservas de glicogênio, que vai gerar energia para o seu corpo manter a funcionalidade dele. Agora nós iremos à glândula suprarrenal, essas glândulazinhas que ficam na parte acima dos rins. Bom, dos hormônios que são produzidos na suprarrenal, nós temos a adrenalina, famoso hormônio de medo e de fuga, que é aquele hormônio que entra em ação para deixar a gente num estado de alerta quando a gente está em uma situação que dá medo, que é de perigo, que é para a gente poder já estar num estado em que a gente pode tomar uma decisão ou fazer alguma ação que pode ali garantir sua sobrevivência. Pela suprarrenal também é produzida a noradrenalina, que é um hormônio que regula a questão do sono, do teu humor, estresse, pressão e concentração. Ele atua em conjunto da adrenalina para você estar mantendo ali o seu pensamento enquanto você está naquele estado de fuga e de medo. A noradrenalina ela não tem que estar equilibrada. Não pode estar em baixa, nem pode estar em alta. Se tiver em baixa, pode ocasionar de você desenvolver a depressão e em caso de alta, ela pode levar você a ter um ataque de pânico. Também feito pela suprarrenal, tem a produção do cortisol, que é um hormônio que é responsável pelo estresse prolongado, que ele ajuda a gente a lidar também com questão de inflamações. Ele pode também ser ministrado de maneira artificial, pois ele é um anti-inflamatório. Ele é tanto produzido pelo nosso corpo, mas ele também pode ser colocado de maneira artificial. E por último, da suprarrenal, nós temos a aldosterona, que controla a excreção de potássio, a excreção de água, de sódio, tudo o que sai do nosso corpo. E finalmente chegamos nas gônadas, que são dois casos, nós temos o feminino e o masculino. No caso, vocês vão ver na imagem. Aqui nós temos a presença das duas glândulas. Nós vamos começar falando sobre os ovários, que são as glândulas responsáveis por produzir o estrogênio e a progesterona. Sendo o estrogênio o hormônio responsável pela característica feminina. Mudança na voz, crescimento de pelos, aumento dos seios e o crescimento da menstruação. Enquanto a progesterona vai ser o hormônio responsável por regular o ciclo menstrual da mulher e preparar o corpo, modificá-lo em caso de uma gravidez e manter o corpo ali adaptado para estar aguentando a gravidez e ajudando no desenvolvimento do feto. E no caso masculino, nós temos os testículos que produzem o hormônio da testosterona,
que esse é o hormônio responsável pelas mudanças no corpo do homem, o crescimento dele, o aparecimento de pelos, a famosa barbinha, a mudança na voz e, é claro, também ajuda na libido sexual e na produção e maturação dos espermatozoides. Perceberam então como os hormônios estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso corpo e como eles são muito importantes? Eu espero que com essa aula vocês tenham pelo menos tido um leve entendimento sobre como o sistema endócrino é, sobre o que tem dentro dele, como que ele é constituído, a importância dele e a funcionalidade dele. Eu agradeço muito por todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando essa apresentação. Muito obrigado pela sua presença.